Oi, gente. Eu vim aqui contar para vocês uma situação bem desagradável, ainda em referência ao assunto do Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Demorei uns 9 dias, pensando se eu postava ou não esse vídeo, mas já estou tão exausto de tanto ficar calado, escutando muitas baboseiras de pessoas extremamente privilegiadas, que arrotam privilégios e não têm a menor noção do que de fato é dificuldade e obstáculos. Então eu pensei em contar isso. Pessoas que não têm a menor noção do que significa ponto de partida e a partir desse ponto de partida entrar numa disputa de acesso a oportunidades no meio educacional, mercado de trabalho, no mundo dos esportes, enfim. Eu vi também este post da Ingrid Guimarães sobre o tratamento direcionado a ela no avião e também uma entrevista da Gabriela Priori no programa Conversa com Bial. E também por isso acabei decidindo ter esse papo aqui hoje, que é de maneira similar. A ideia é te mostrar como que 4 diferentes homens, em momentos diferentes, de idades diferentes, contextos diferentes, podem acabar com a vida de uma mulher. Especificamente a mulher pobre, de periferia, de favela, negra, preta, que por uma questão de absurda falta de oportunidade em todos os níveis, tende a se submeter a este tipo de vida, de submissão e de dependência. Muitos aqui já sabem que fui criado pela minha família em uma única casa simples, que deve valer uns 130 mil reais mais ou menos, e dentro dela possuindo 7 pessoas morando, 3 gerações ao mesmo tempo, por mais de 20 anos. Minha avó, 4 filhos delas, que seriam meus tios, e 2 netos, no caso eu e meu irmão. Eu cresci escutando minhas tias, as irmãs da minha mãe, dizendo que meu avô nunca deu absolutamente nenhum suporte para a esposa dele, no caso a minha avó, não deu nenhum suporte a elas enquanto filhas e, claro, nenhum suporte a mim e ao meu irmão enquanto netos. E quando eu digo nenhum suporte, entenda financeiro, emocional e qualquer um outro. Elas já tinham comentado que era tão absurdo e tão extremo, e grave essa falta de apoio dele para todos da família, ao ponto de me dizerem que minha mãe teve que comprar um lote, barato e pequeno, na mão do próprio pai. Repetir, comprar um lote na mão do próprio pai. Isso porque o contexto dela e a situação dela no momento que ela fez isso era o quê? Mãe aos 19 anos do meu irmão, aos 22 de mim, com 2 filhos. Minha mãe hoje teria 58 anos de idade, então isso serve de parâmetro para vocês compararem com pessoas que também teriam 58 anos de idade hoje, dia 17 de março. Ano passado, acabei achando esse documento comprovando essa situação de maneira bem formal e bem registrada. A filha, de uns 18, 20 anos, comprando um lote vendido pelo próprio pai, sendo que ele deveria, no mínimo, ter provido e dado de graça a ela esse lote, por consequência, os 2 filhos, no caso eu e meu irmão. Então, essa é a ação de um homem, no caso o pai, para com a filha. As coisas que eu vou dizer não é um troféu para comemorar uma vitória. Isso não é um campeonato para ver quem tem a pior estrutura. Isso não é uma medalha de ouro, nem prata, nem bronze para pôr no peito de algo bonito. Mas entender de uma vida verdadeira, real, nem sempre boa, mas muito desigual e desumana. É entendermos que ela existe para corrigir e evitar que aconteça e se repita mais vezes. Como se essa situação do meu avô para com minha mãe e minhas tias não bastasse e não fosse suficiente, vem a ação de outros 3 homens. O segundo a arruinar a vida de uma mulher, no caso minha mãe, é o pai do meu irmão Túlio César, justamente por ele não ter dado apoio a ela na condição de namorada, esposa, já que ela engravidou aos 18 anos de idade delas, e muito menos dando suporte para ele na condição de filho, já que ele não reconheceu paternidade, ele sumiu no mapa, sem nem ouvir nada de pensão, para uma vida inteira, isso porque ela tinha 18 anos. Terceiro homem a arruinar a vida de uma mulher, e no caso, minha mãe de novo, meu pai biológico, que depois de uns 2 anos, essa situação se repetiu. Ele não deu nenhum apoio a ela e também a mim em nenhum momento, e sumiu no mapa. E por último, quarto homem a arruinar a vida de uma mulher, no caso minha mãe, depois de uns 2 anos e 5 meses do meu nascimento, em 89, ela teve um relacionamento abusivo, tóxico, violento, possessivo, ciumento, com a intenção de querer isolar o parceiro, no caso ela, até mesmo do convívio com amigos e familiares. Culminando assim no que todo mundo normalmente já sabe e espera, Ou seja, no assassinato de minha mãe em 21 de maio de 92, brutalmente a tiros no dia do aniversário dela, dentro da própria casa. Nós 3 estávamos deitados, dormindo na mesma cama,
Ela ao meio, né, de nós dois, meu irmão com 5 anos, ela aos 24, e sem arrombar, sem fazer barulho nenhum, provavelmente com a chave, ele disparou vários tiros em direção a ela. Óbvio que eu e meu irmão começamos a gritar muito alto, um susto gigantesco, ficamos sujos, né, de sangue, e depois de um tempo fomos levados para tomar banho na casa da patroa da minha mãe, onde ela trabalhava pelas manhãs como empregada doméstica, na rua Porto de Menezes, no bairro Luxemburgo, alguma coisa assim. E na parte da tarde ela trabalhava na emissora Bandeirantes, na Avenida Raja Gabaglia, como auxiliar de limpeza, faxineira, né, contratada pela empresa mundial. Então ela tinha 2 empregos ao mesmo tempo, na parte da manhã e na parte da tarde, e 2 crianças para criar. Por este motivo, né, de proximidade do trabalho, nós morávamos na favela Conjunto Santa Maria, num barraco, em frente ao ponto final do ônibus 9208, ao lado do campo de futebol, que antes era pura terra e agora está verde de grama sintética. Fica próximo da quadra de escola de samba Cidade Jardim, um barraco alugado, que de tão pequeno não cabia uma cama, e nem mesmo nós. Poucos depois, atravessamos a Avenida Raja Gabaglia e fomos morar no Morro das Pedras, na Vila Leonina, na rua 4 de Maio, número 13, que foi exatamente o local desse assassinato, neste último endereço. Na verdade, não era nem sequer para eu estar aqui hoje, 17 de março de 2025, ou sair vivo daquele mesmo momento em que ela partiu, uma vez que o assassino escolheu não só assassinar a mim e ao meu irmão, pois, segundo relatos, ele gostava de mim e do meu irmão, por sermos umas crianças alegres, vibrantes, educadas, bonitas, legais. Muitas pessoas, de maneira muito debochada e do alto do seu privilégio de acesso básico à educação, composição familiar e outras coisas, ainda têm a cara de pau de dizer que quem está em um relacionamento desse tipo é porque está porque quer, morreu porque mereceu. Bando de filho da puta. Entretanto, muitas vítimas não conseguem sair dessa situação. Infelizmente, há uma extrema dificuldade em sair de um relacionamento abusivo que pode passar por questões econômicas, emocionais, afetivas, legais, burocráticas. E muita gente não tem a menor condição de contratar esse serviço. Resta dizer em 2025 que isso é coisa de rico. Quem tem acesso a isso, eu digo. Ah, mas quem faz isso é um monstro. Não, é o próprio pai, os próprios namorados, às vezes até um irmão. Não existe paz e não existe descanso, principalmente dentro da própria casa. É um caso Vitória aqui, um outro caso Vitória ali, e assim vamos tocando esse Brasil absurdamente desigual. E fazer o recorte social é estritamente necessário, sim, porque infelizmente a maioria dos casos de assassinato de mulheres ainda são para as mulheres negras no Brasil, na ordem de 70% dos casos. Quase 50 mil mulheres foram assassinadas no Brasil nos últimos 10 anos. Isso é praticamente uma arena MRV inteira lotada de mulheres mortas. E para piorar a situação, os filhos, né, de pessoas, mulheres assassinadas, ainda tem um julgamento e um desejo nacional de que essa pessoa também morra, no sentido de, se sua mãe faleceu por AVC, por acidente, por assassinato planejado, que é o meu, as pessoas querem que esse filho também morra junto. Morra no sentido de ser uma pessoa despedaçada, melancólica, curvada, debilitada, cabisbaixa, quebradiça, submissa, entendeu? A pessoa não quer que você seja uma pessoa pujante, viva de verdade. Mas quando essa expectativa é completamente quebrada e este filho, né, de mãe brutalmente assassinada é inteligente, bonito, educado, estudioso, tem um bom emprego, bom atleta, é humorado, aceito em vários grupos, aí eu não vou acreditar nisso não, Marcos, porque a maneira que eu quero te ver é abaixo de mim, no quesito de acesso, habilidades, relacionamentos, financeiramente. E tudo que eu puder fazer para puxar o seu tapete, te dar rasteira, prejudicar o seu caminho, eu vou fazer. Ah, esses meninos aí, Marcos, estão me incomodando. Ou seja, se sua mãe morreu, toda a sociedade deseja e tem uma expectativa de que você também morra junto, mas emocionalmente, espiritualmente, enquanto pessoa. Eu só vou acreditar em você
no que você está dizendo se eu passar ali naquela esquina e te ver jogado no chão, sujo, usando droga, alterado, sem rumo nenhum, sem perspectiva. Se eu não te visualizar dessa maneira, da que eu tenho expectativa, eu não acredito em você. Se for um comportamento diferente do que eu acredito, aí eu não acredito mais. Inclusive, eu vou te ver largado no chão. Eu vou sair daqui 5 anos e depois eu volto. Eu quero te ver lá sozinho. Mas se você levantar sem apoio de ninguém, aí eu não vou acreditar. Porque é para satisfazer o ego desta pessoa que quer ter razão. E depois de tudo isso, ainda temos que escutar aquelas absurdas mentiras como: Marquinho, esse tipo de coisa você deveria ter dito para nós antes, pois nós teríamos te ajudado com certeza. Nós somos mulheres. É o tal do elas por elas. E nós entendemos essas coisas. Você não pode guardar isso não. Deveria ter falado com nós. Será mesmo que a mulher branca, ruiva, loira, está de fato importando para a mulher preta, negra da favela, da periferia? Você acha mesmo? Deixa eu ser mais direto. Você acha mesmo que as mulheres privilegiadas, algumas muito ricas, que estudaram comigo no Cefet, na PUC, na UFMG, estão de fato nessa de mulheres por mulheres? Estão não, amigo. Não estão. No máximo, nós, mulheres ricas, estamos para nós, mulheres ricas. Essa ajuda não chega lá embaixo, não. Papo reto, sem curva. E, na verdade, ninguém ajuda porra nenhuma. Muito pelo contrário, despejam todo um nojo em cima de você, se afastam rapidamente ao ponto de não conversar e não ter mais coragem de olhar na nossa cara, te excluem de todos os grupos possíveis e a grande maioria articula para nos prejudicar, atrapalhar nossos caminhos, dar rasteiras, ofensas, agressões em todas as suas formas. E caso uma pequena ajuda aconteça, vem sempre em forma de migalhas, esmola, resto, absolutamente desprezível e irrelevante, apenas para satisfazer o ego e a imagem de quem se diz estar ajudando. Eu estou ajudando do jeito que eu posso. Dificilmente você vai escutar algo nesse sentido. Marcos, eu na condição de mulher nunca passei por isso, mas para você se estruturar, deixo disponível para você toda a minha rede de contatos e de network que você precisar. Eu coloco a minha rede à sua disposição e conexão de oportunidades jurídica, emocional, profissional, para você ter um bom emprego, coerente com a sua qualificação, para você aumentar a sua renda. Se qualquer coisa você precisar, pode contar comigo que eu disponibilizo minha rede de apoio para você, que na verdade nem é da pessoa, é do avô, do pai, outra pessoa da família. Na verdade, é o contrário. A maior barreira social do pobre é que ninguém consegue destravar uma oportunidade, uma cadeira. É um ciclo de desoportunidade que o Brasil vem fazendo, que tem que quebrar e tem que mudar. Uma rede de pessoas que o pobre nasce, ele praticamente fica nessa mesma rede durante 3 décadas, 5 décadas. Nós somos amigos, mas você resolve seus problemas com a sua rede de pessoas aí e deixa a minha quieta aqui. As redes de apoio são sempre travadas e bloqueadas. Ninguém disponibiliza ela para o outro, entendeu? É minha rede, está comigo, acabou. Você se vira com a sua rede. Pesado demais, né? Mas isso é real. E tem muita gente que precisa de livro para entender o que é dificuldade. Precisa assistir filme, vídeos, podcast na internet para entender o que é dificuldade. Para entender o que é barreira social. Enquanto que um monte de gente vive diariamente dentro da dificuldade. Tive o privilégio de crescer cercado por mulheres que moldaram minha própria essência. E tive um entendimento muito cedo de que, para que isso comece a reduzir e mudar, nós homens, eu estou falando de homens, não de moleques, também precisam assumir um novo papel. Precisamos enxergar nossas filhas com esse olhar de admiração genuíno e respeito profundo, incentivá-las a ocupar os espaços, fazer com que elas acreditem que não há limite para onde podem chegar, e ao mesmo tempo ensinar nossos filhos a reconhecer e valorizar a força do feminino, a construir relações de igualdade e respeito. Só assim teremos um mundo verdadeiramente diferente.